Começou oficialmente a transição do governo de Jair Bolsonaro para o de Luiz Inácio Lula da Silva. À frente dos trabalhos, o vice de Lula, Geraldo Alckmin, e pelo governo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. De cara, o primeiro objetivo do novo governo é conseguir aprovar mudanças no atual orçamento para dar continuidade ao Auxílio Brasil de R$ 600. O relator do orçamento e Alckmin propõem uma PEC para viabilizar o pagamento. Falamos também dos atos antidemocráticos que ainda bloqueiam rodovias pelo país. Depois do vídeo gravado por Jair Bolsonaro, os bloqueios diminuíram, mas ainda afetam o direito de ir e vir de muita gente. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, foi claro, abre aspas, aqueles que criminosamente não aceitam a democracia serão tratados como criminosos, fecha aspas. Tem muito assunto nesse início de transição com análise sempre objetiva no horário nobre da informação. Eu sou Felipe Moura Brasil e esse é o CNN Prime Time. Boa noite. Aconteceram hoje em Brasília as primeiras reuniões da transição de governo. Pela manhã, os ministros de Bolsonaro, Ciro Nogueira e Paulo Guedes, se reuniram com membros do Tribunal de Contas da União e disseram que vão disponibilizar para a equipe de Lula todos os dados necessários durante a transição. Ao nosso analista Caio Junqueira, o presidente do TCU afirmou que os ministros mostraram total espírito colaborativo e disseram que todos os bancos de dados serão abertos. Agora à tarde, o líder da equipe de transição, Geraldo Alckmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e Aloysio Mercadante se reuniram com Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, e com Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral do Governo. Na saída, Alckmin conversou com jornalistas e afirmou que o ministro Ramos cumprimentou, parabenizou e desejou ótimo trabalho à equipe do PT, vencedora das eleições. O vice-presidente eleito afirmou que a transição já começou e que na próxima semana haverá um conjunto de reuniões e o anúncio dos nomes que ocuparão os 50 cargos do governo de transição. Muito bem, eu começo a conversar aqui com um time de analistas, hoje reforçado pelo economista Nelson Marconi. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa CNN Prime Time. Boa noite. Obrigado, boa noite, Felipe. Raquel Landim, sempre boa noite. E Yuri Pita. E tem Thaís Arbex daqui a pouco no telão, a produção está me avisando aqui. Eu jamais esqueci, ela está de volta. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda novamente. Eu que cheguei há pouco tempo, já estou dando as boas-vindas agora. Obrigada, Felipe. Boa noite para você, boa noite aos colegas. Bom estar de volta. Muito bem, a gente estava até falando aqui, Raquel, nos bastidores, sobre esse protagonismo que Geraldo Alckmin ganhou, ele que tinha voltado ali para Pindamonhangaba, Pinda, né, como vocês chamam aqui em São Paulo, Yuri, e agora está aí, mandando no Brasil, sob os holofotes. Como é que você vê a atuação nesse momento? Felipe, eu acho que é um gesto político bastante acertado do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, dar esse protagonismo para o Alckmin nesse momento por vários motivos. Primeiro, que ele não é candidato, entre aspas, né, a um cargo num ministério neste momento. É muito provável que o PSB queira indicar um outro nome, então Alckmin não vai estar nessa posição agora. Então já não gera aquela ciumeira, dá para ele formar esse grupo de transição com mais facilidade. Ele é muito mais bem recebido pelo outro lado, depois de um momento tão conturbado, essa resistência tão grande de Bolsonaro. Ele é calmo, tem, né, Yuri, aquele jeito bem Geraldo Alckmin. Então, ele consegue ali uma interlocução boa com mesmo os políticos da oposição. E depois tem o recado para fora, o recado para o mercado financeiro, para todas essas lideranças, de tentar realmente fazer um governo de frente ampla, como diz Lula. Eu acho que é essa sinalização que o Lula coloca com o Alckmin nessa posição. E para ele, que estava no ostracismo da política, está hoje, né, no centro das atenções, enfim, é uma grande volta por cima. Yuri Pita, Geraldo Alckmin tem esse perfil de mais serenidade num momento de polarização, muitas vezes tóxica, com muita beligerância, tem a sua experiência administrativa como governador de São Paulo. É alguém capaz de capitanear esse movimento? Sem dúvida, Felipe. Antes de tudo, deixa eu cumprimentar a Thaís de volta, querida amiga Raquel, e deixa eu cumprimentar o Nelson Marconi, que foi meu professor na GV, devo muito dos meus conhecimentos a ele também. Eu acho que sim, Felipe, a gente ficou acostumado com esse momento tão conturbado e com essa política feita de uma forma tão radicalizada, muito
virulenta às vezes, e Geraldo Alckmin é a antítese disso. E hoje talvez tenha sido muito simbólico todo esse protagonismo que ele adquiriu em Brasília, hoje sendo o centro das atenções. Eu estava lendo para baixo aqui, peço até desculpas pela falta de educação, mas é porque eu estava pegando um levantamento que eu recebi do Manuel Fernandes da Bytes, que é bem interessante disso que a gente está falando, desse holofote, quantificando. Ele pega aqui, olha, que fala, enfim, que está no topo de buscas pelo nome de Geraldo Alckmin no Google, que é natural, nos últimos 12 meses, mas ele fala aqui, olha, que até 30 de outubro, a média de citações a Geraldo Alckmin na mídia clássica, que ele chama aqui, ou seja, jornais, revistas, sites de notícia no mainstream da mídia, era de 536 menções por dia. Desde o último domingo até às 11h30 da manhã de hoje, chegou a 3.376 menções, ou seja, fazendo uma conta de padeiro aqui, multiplicando por 6 as referências a ele. Foram 13.507 textos sobre o papel do vice-presidente eleito, muito superior a de quaisquer outros dirigentes petistas, como Gleisi Hoffmann, com 5.700, Aloysio Mercadante, com 3.400, Fernando Haddad, com 5.400. Ou seja, só para dar um pouquinho de números do quanto o que a Raquel falou, a escolha de Geraldo Alckmin para coordenar a transição tem esse efeito para fora da política, importante de ser ele o embaixador do presidente eleito Lula nesta primeira semana pós-eleições. E dentro da política também tem um simbolismo importante pelo jeito de fazer política. Geraldo Alckmin não faz política pela mídia, faz política nas conversas. Então hoje ter ido lá conversar com o senador Marcelo Castro, com Wellington Dias, com os outros integrantes da Comissão Mista de Orçamento, ter ido ao Tribunal de Contas da União, falar diretamente com integrantes do governo federal atual, ter sido cumprimentado pelo presidente Jair Bolsonaro e seguir a liturgia, o protocolo desse cumprimento de forma reservada, sem fazer estardalhaço, entendendo que isso é um gesto institucional importante, acho que são sinais muito claros e muito relevantes do que é esse dia de hoje. Acho que hoje é o dia que marca, de fato, a transição de governo. É quase como se o Lula dissesse, escolhendo Alckmin, calma, eu vim em paz. É isso, é um sinal de bandeira branca, é isso. E eu quero defender você, Yuri, que você pediu desculpas pela falta de educação, mas é que o celular, atualmente, ele é o nosso instrumento de trabalho como jornalista. A gente está apurando, a gente está trocando mensagem para saber alguma informação que está acontecendo em tempo real, algum dado. Muitas vezes as pessoas em casa pensam que quando a gente está no computador, a gente está trabalhando, quando está no celular, está brincando. E às vezes é o contrário. Nelson, queria também sua avaliação sobre essa transição, fique à vontade para fazê-la, mas queria perguntar para você qual é o país que esse governo do PT encontra agora nessa transição, quando se passa ali o bastão da administração pública. Boa noite para o Felipe, obrigado. Boa noite, Raquel. Boa noite, Yuri. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Bom, realmente o papel dele é muito importante na transição, concordo com vocês. Ele dá já que é uma frente ampla, ele dá essa noção de que realmente, né, o país ele precisa, na verdade, de uma pacificação, digamos assim, né? Eu acho que depois da eleição do domingo ficou muito claro que a gente precisa apaziguar tudo e dos fatos que vem acontecendo. Inclusive, o Geraldo Alckmin, de certa forma, ele encarna essa figura no bom sentido, eu quero dizer, né? Tá certo? E assim, do ponto de vista econômico, eu entendo que o país, logicamente, ele tem um cenário ainda que para frente, né? Ele é muito nebuloso, certo? Ele tem uma situação fiscal complicada que precisa ser resolvida ainda não resolvida, mas encaminhada durante esse período de transição, né? O país tem crescido pouco, né? E tem um fato que eu acho que é muito importante aí, em geral de todo esse cenário, que essa vamos dizer, desagregação do tecido social que a gente está vendo, essa polarização toda, ela é um pouco, do meu ponto de vista, não um pouco, mas muito reflexo da desestruturação também do sistema produtivo do país, né? A hora que a gente
perde em termos de... Esse acho que é o problema mais geral, digamos, do próximo governo. Lógico que é o problema fiscal, é importante e é um instrumento para resolver isso, mas se eu dissesse, qual é o problema mais geral do governo? O problema mais geral do país é que nós perdemos muito o tecido produtivo, o que nós chamamos de indústria, de setores de serviços mais modernos, sofisticados, e isso desagrega também o tecido social. Isso faz com que tenham poucas pessoas se beneficiando em termos de empregos e bons salários, né? E muita gente que está fora do mercado de trabalho ou está numa situação muito precária. E isso cria todo o espaço para tentar encontrar tábuas de salvação, soluções miraculosas ou fora, inclusive, da democracia. Então, acho que esse é o grande problema mais geral para o governo, vamos dizer, resolver. Mas, para isso, logicamente, precisa resolver o fiscal, precisa fazer uma política monetária adequada, precisa cuidar da inflação, tudo isso. Então, é o que eu acho que a gente pode conversar sobre isso hoje também aqui. Claro, não, perfeita. A introdução aqui do Nelson Marconi, a gente vai detalhar isso ao longo do programa e a gente vai permeando essa conversa com os analistas com algumas informações. Então, antes de chamar a Thaís Arbex, é o seguinte, durante a tarde de hoje, Jair Bolsonaro se encontrou com Geraldo Alckmin no gabinete presidencial dentro do Palácio do Planalto. Quem tem as informações é o repórter Pedro Teixeira, ao vivo de Brasília. Pedro, boa noite. O que você conta pra gente? Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Estou aqui no Palácio da Alvorada, onde o presidente Bolsonaro tem passado a maior parte do tempo desde a confirmação do resultado das eleições no último domingo. Mas ele deixou o Palácio da Alvorada nesta quinta-feira por aproximadamente 30 minutos para ir ao Palácio do Planalto se encontrar com Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito na eleição do último domingo. O encontro, segundo alguns interlocutores ali do Palácio do Planalto me disseram, foi muito rápido, de aproximadamente 10 minutos, isso porque o presidente Bolsonaro permaneceu menos de 30 minutos ali no Palácio do Planalto. O encontro serviu para que o presidente pudesse colocar à disposição o governo federal para este processo de transição ali de um governo para o outro e também pudesse parabenizar o Geraldo Alckmin, que foi vice-presidente eleito na chapa do PT, na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um encontro rápido, bastante formal, que aconteceu ali no gabinete da presidência da República e que foi o único motivo que fez que o presidente Bolsonaro deixasse aqui o Palácio da Alvorada e fosse ali ao Palácio do Planalto. Isso se tornou bastante raro desde o resultado das eleições. Depois deste encontro, Geraldo Alckmin foi ao Tribunal de Contas da União e depois do encontro lá no Tribunal de Contas da União, ele falou sobre este cumprimento feito pelo presidente Bolsonaro, sobre este encontro lá no gabinete da presidência da República. A gente separou um trecho do que disse o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar. Foi positivo. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. Muito bem, vamos de análise com Thaís Arbex, diretamente de Brasília. Thaís, que sempre acrescenta alguma informação. A gente viu aqui na reportagem que o Bolsonaro, muito embora no discurso dele não tenha declarado o reconhecimento de derrota, mas é claro que isso não é parte do que o presidente precisa fazer, a derrota está sacramentada, mas ele nos bastidores já se aproximou do Alckmin, quer dizer, já está fazendo o movimento de transição. Só não deu um vídeo para jogarem na rede social, porque ele ainda quer explorar aí eventuais injustiças que ele diz ter sofrido. O que você acrescenta para a gente desse processo, Thaís? Felipe, boa noite agora direito. Talvez esse gesto do presidente Jair Bolsonaro hoje tenha sido o gesto mais enfático desde o dia do resultado da eleição. Acrescentando duas informações, uma curiosa e uma também para contribuir com a roda em relação a Geraldo Alckmin. Estava falando no PT também sobre o simbolismo dessa indicação de Geraldo Alckmin para coordenar a transição. E aí, um integrante do partido me lembrou que foi um gesto muito habilidoso do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, também para evitar
as brigas internas, porque quem cobre o PT sabe que também isso geraria um ruído, uma disputa interna por esse comando. Então, ele conseguiu fazer esse recado para fora, sinalizando para essa ampla frente de partidos, sinalizando para a política, sinalizando para o mercado e também dando um recado interno para o seu partido. E aí, a informação curiosa, bem ao estilo Geraldo Alckmin, para quem conhece Geraldo Alckmin e acompanhou Geraldo Alckmin, ele, durante todas essas reuniões aqui em Brasília, ele conseguiu um tempo para ir onde? Numa padaria. E ele postou isso numa rede social. Fez questão de postar. Geraldo Alckmin é muito conhecido por gostar e ser um frequentador assíduo de padarias em São Paulo e aqui em Brasília, que não é muito conhecida por padarias como tem em São Paulo, mas ele conseguiu achar um tempo para ir tomar um café numa padaria, como sempre fez em toda a sua carreira política. Tá aí as histórias curiosas de Thaís Arbex.